Cante hoje. Por 3 vezes tu vai dizer que tu vai me negar, tu vai dizer que não me conhece. E foi para o Getsemane. Talvez, pastor, me permita, se fosse eu, não levava Pedro, não. Que o homem é assim. Mas Jesus é diferente. Mesmo sabendo que Satanás ia dar paneirada nele, que ele ia negar, mas Jesus disse: vamos comigo orar um pouco. E ao invés de ele chegar lá e fazer um esforço para dizer eu vou orar, e dizer: Deus, Jesus me disse que eu vou negar, não deixa eu negar, Deus me ajuda. Mas aí Pedro entrega-se ao cansaço humano e cochila e dorme naquele Getsemane. E Jesus vai, ora uma vez, ora 2, ora 3, e quando volta Jesus diz: mas Pedro, nem uma hora você pode velar comigo, Pedro. Tem uma palavra de Deus para você nessa passagem bíblica. Você sabe onde está a solução da tua dificuldade espiritual? Eu vim aqui dizer isso a você. Sabe onde está? Você quer resolver o seu problema? Você quer sair daqui com a decisão de Deus na sua vida? As nossas decisões, irmãos, influenciam a decisão de Deus. Está nos pés de Jesus. Se você nessa noite se decidir no coração, dizer: Deus, me ajude a orar, me ajude a buscar a sua presença, me ajude a dar lugar ao seu Espírito. A vida é feita de decisões. Quando a gente decide querer alguma coisa, principalmente quando a coisa é de cima, os céus entram em ação. Você vê que naquela mesma noite ele tinha saído da ceia, ainda tinha pão na boca, nos dentes de Pedro da Santa Ceia. Mas a mulher chega, a doméstica chega e diz: você estava com Galileu, você estava lá com Jesus de Nazaré, você é Galileu também. E a história diz que Pedro disse: eu não conheço esse homem. Segunda vez ele diz a mesma coisa. Na terceira ele chega a praguejar. Mas na terceira tem uma coisa interessante, irmãos. Lucas capítulo de número 22 e o verso de número 60 diz assim: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, quem canta? Diga o galo. Diga com vontade, o galo. O galo cantou. E diz o texto que ele se lembrou do que Jesus tinha dito a ele. Mas naquele momento acontece uma coisa interessante, pastor. Jesus está preso, já tinha apanhado, já machucado para enfrentar a cruz. Mas a história diz que quando ele diz isso, eu não sei como, mas de uma hora para outra, a história diz que Jesus dá uma viradinha assim, bate o olho no olho de Pedro. E o texto diz que Pedro se lembrou do que ele disse. Aí você imagina o coração do crente, que tinha dito há poucas horas antes que morria por ele, que ia ser preso por ele. Ele diz: vai acontecer isso. Ele não aceita, não entende, não pede proteção de Deus, e a coisa acontece. Mas deixa eu ler para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Verso de número 61, quando ele disse que não conhecia, e o galo canta, verso 61 do capítulo 22 diz assim: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro e lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Verso 62, e saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Queridos irmãos, nessa história que você acaba de ouvir, estava naquela noite sendo concluído a maior obra de redenção da história da humanidade. Satanás queria matar Jesus, mas não na cruz. Mas a promessa e o projeto de Deus era morrer na cruz. Por quê? Porque através da cruz você teria como está ligado com os céus, através do sangue de Jesus.
E é por isso que nessa noite o Espírito Santo fala comigo e com você, para nos despertar, sabe de quê? Para que a gente se apegue com Jesus e diga a Ele: se Judas ficou pelo meio do caminho, se Pedro quase fica pelo meio do caminho, andando com Jesus, comendo peixe, andando em cima do mar, Judas ficou. E quando eu olho para mim, eu digo: meu Deus, misericórdia de mim, Senhor. Mas, irmão Adalto, por que o senhor está dizendo isso? Eu estou dizendo porque o Espírito Santo está te despertando. Porque o Espírito Santo está dizendo a você: não queira viver uma vida normal, não queira ser um crente apático, não queira ser um crente raquítico na fé, mas seja um crente fervoroso, animado, cheio da graça, desejoso para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Porque quando Paulo escreve a carta aos irmãos de Coríntios, aí Paulo faz um alerta dizendo: na noite que foi traído, ele tomou o pão. Mas por que Paulo escreveu a carta? Paulo escreveu porque as igrejas de Coríntios estavam se reunindo, irmãos. Veja que coisa interessante, pastor. O senhor sabe mais do que eu, que o senhor é pregador. Os irmãos estavam se reunindo, iam para a ceia. E Paulo disse: vocês vão, mas voltam pior do que vai. Se eu recebesse do pastor um recado, um bilhete, Adalto, tu foi para a ceia, mas tu voltou pior do que tu foi, Adalto, eu acho que chorava uns 2 dias, pastor. Porque não tem repreensão maior do que Jesus dizer: você foi, mas não valeu de nada. Você voltou pior do que você foi. Por quê? Porque havia um grupo que não estava entendendo o que era Santa Ceia. Aí Jesus manda Paulo escrever e começa no verso 23 e tem 4 lições. Não vai dar tempo de falar, mas pelo menos uma eu vou falar. A primeira lição que Jesus disse a Paulo, para dizer à igreja de Coríntios e à igreja de Cabrobró também, está no verso 24 de Coríntios, capítulo 11, está escrito assim: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória, todo mundo, em memória. Jesus disse: quando pegar o pão, pensa em mim. Por que, irmão Adalto? Porque é um momento de gratidão a Deus. É um momento de dizer: Deus, eu não era para estar aqui, eu não merecia estar aqui pegando esse pão. Talvez se não fosse a mão de Deus, onde estaria sua alma? Como disse o salmista Davi: se não fosse a misericórdia de Deus, a minha alma já estaria no silêncio. Aí Paulo escreve e diz: olha, pegou o pão, pensa em Jesus. Mas não pensa com pressa não. Não pensa olhando para o telefone não. Não pensa conversando com o irmão do lado não. Pensa em Jesus dizendo: eu só estou pegando esse pão, Jesus, por causa da tua misericórdia. Esses dias, pastor, eu vi uma coisa que eu fiquei assim admirado e orando pela irmã. Acredito que a bichinha fez sem maldade. A irmã pegou o pão, bateu a foto e postou. Não sei se ela quis mostrar a alguém que estava na Santa Ceia, só que o pão não é para ser postado. Jesus disse: pega o pão e pense em mim. E é interessante que quando a gente pensa em Jesus, o juiz da nossa consciência diz a gente o que a gente precisa melhorar. Quando pega o pão que tem temor, lembra de alguma coisa que tem que mudar. Deixa. Quando pega o pão com temor, há na gente um desejo de agradar a Ele. E depois que eu escuto a história de Judas e a de Pedro, eu digo: eu não quero ficar pelo meio do caminho, Senhor, me ajuda. Pegou o pão, pensa nele. Pegou o pão, diga a Ele: Deus, eu estou pegando esse pão, mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor sabe que nunca mais eu chorei na sua presença. O Senhor sabe que nunca mais eu terei horas de oração. Eu só oro para comer, para dormir, para ir trabalhar. Eu só oro pouquinho, Jesus. Eu tenho orado muito pouco. A consciência faz isso com a gente. Mas por que tem que ser assim, irmão Adalto? Porque tu és salvo, tu vai morar no céu, tu tem que se conservar salvo. Tu
tem que se conservar na presença de Deus. E oração, irmãos, não é só pedir, oração é relacionamento. Quando a gente diz a Ele que precisa de melhorar o relacionamento, não tem bênção maior. Você sabia disso? Não tem posição maior do que você dizer: eu preciso me relacionar melhor com o Senhor. Porque se Judas tivesse dito a Jesus naquela hora que Jesus disse: amigo, a que viesse? E Judas tivesse caído de joelho e tivesse dito: eu trouxe os guardas para te prender, eu te traí, mas me perdoa. Você acha que Jesus tinha feito o quê? O que é que você acha que Jesus tinha feito? Se fosse Adalto, sabe o que é que eu dizia? Levante-se e vá embora, que eu sou homem. Mas eu tenho certeza que se Jesus disse, se Judas tivesse dito: me perdoa, Jesus: levanta, filho, tu está perdoado. Aleluia. Pega o pão e pensa nele. Nós vamos comer esse pão aqui, mas há uma promessa que um dia, se você for fiel a Ele até a morte, lá na eternidade, não é os irmãos diáconos que vai servir, é Ele. É Ele que vai olhar para você nos seus olhos. Oh, pastor, quando eu penso nisso, me dá uma alegria na alma. Quando eu penso nisso, me dá alegria na alma, que nós vamos ver Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus é viva e eficaz. Só gostar da palavra não resolve. Judas gostava. Judas achava os sermões de Jesus maravilhosos. Que mestre para falar. Que mestre. Mas só isso não salva. Guardar mandamento tem que guardar, mas só isso não salva. Porque o jovem rico foi ter com Jesus e Jesus disse: falta uma coisa em você. Esse eu guardo os mandamentos desde a minha infância. Só isso não resolve, meu jovem. Teu coração tem que estar em Deus. Jesus disse: aonde tiver o tesouro, está o coração. E nessa noite, em nome de Jesus, essa palavra que você está ouvindo, há um milagre de Deus na tua vida espiritual. Deus vai te trazer. Deus vai te trazer para uma dimensão espiritual. Aleluia. Talvez Satanás pensou assim: está bem pertinho de eu dar um empurrão e ele cair na lama do pecado. Mas nessa noite, na ceia, Jesus chegou primeiro e disse: não vai cair não. Aleluia. Você custou muito caro para Deus. Deus não vai deixar você pelo caminho. Você é salva, você é salvo, você é de Deus, você vai morar no céu, você é de Jesus. Aleluia. Mas pastor, me permita só mais uma ação da ceia. Jesus disse: toda vez que comer o pão, pense em mim. Mas no verso 26 Jesus disse: porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice e anunciar a morte do Senhor, até todo mundo, até Ele vem. Oh, aleluia. E essa é a alegria da igreja. Ele vem buscar a gente, irmãos. Ele vem, irmão João, buscar a gente. E essa é a raiva de Satanás, porque ele vem buscar um pescador, um desempregado, um pedreiro, um ajudante de construção, um juiz, mas vem buscar também aqueles que dizem: Senhor, eu não tenho, eu não posso. Ele vem buscar. Aleluia, aleluia, aleluia.
Escute. Sabe qual é o presente de Deus nessa noite para a tua vida? Aleluia. Lágrimas nesses olhos. Cleito, Deus vai dar lágrimas nos olhos, meu filho. Por que, irmão Adalto? Porque quando a gente chora na presença dele, é quando ele chega perto da gente. A gente chora sem querer. A gente glorifica sem querer. Porque a presença dele nos alegra, nos enche, nos fortalece, nos protege. Oh, aleluia. Aleluia. Há uma porta no céu aberta para você nessa noite. Deus vai te dar os dons. Aleluia. Satanás pensou que estava acabado, que estava derrotado, porque viu você cambaleando. Mas Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro, não só na tua vida, mas na vida dos teus. Oh, aleluia. Aleluia. Te prepara para ouvir a voz de Deus de madrugada naquele quarto. Te prepara para ouvir a voz de Deus lá naquele lugar que tu planta aquela fruta, que tu colhe aquela água, que tu lava aquela roupa. Te prepara, aleluia. Deus vai fazer coisa grande. Deus vai te chamar para o mistério do Espírito Santo. Eita Deus! É por isso que é bom ouvir a palavra. Que a palavra nunca fica só na pregação. Quando a gente ouve e se quebranta, aí o bálsamo da graça desce. Guarde a palavra. Pastor Avelino, essa semana, o mês passado, eu estive em um culto. E no dia seguinte uma velhinha me procurou. E a velhinha me disse: irmão Adalto, eu não dormi na noite que o senhor teve lá na ceia. Eu digo, graças a Deus, foi o objetivo de Deus tirar seu sono para a senhora melhorar. E esse foi mesmo, irmão Adalto. Eu deitei e o sono não veio, mas a mensagem ficou no meu coração queimando. Melhora, vice, melhora, 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 melhora. Tu vai melhorar. Essa frieza espiritual da tua vida foi até hoje. Guarde a palavra. Volte para casa animado, regozijado. Você vai ler e vai entender. Pastor Avelino, a bezetacil de Deus nessa noite foi na veia de muitos crentes. Você vai ler, você vai sentir fome de ler, você vai sentir vontade de ler, você vai abusar isso aqui, ó. Você vai abusar a tela e vai buscar o livro. Aqui desvia, aqui liga ao céu. Aqui esvazia, aqui enche de Deus. Aqui distancia, mas aqui alegra. Coma pão, tome vinho, mas coma pão com a presença de Deus. Tome vinho glorificando a Deus. Coma pão derramando lágrimas. Coma pão arrependido. Coma pão chorando pelos seus pecados, mas coma pão na presença de Deus.